viver. E é justamente esse exercício do viver, para eu já seguir para o meu encerramento, que nós encontramos a terceira chave de leitura que eu gostaria de deixar para vocês aqui, que é a repetição. O mito de Sísifo é um mito que estabelece intimamente a ideia de repetição. Vocês já devem conhecer as várias versões do mito de Sísifo, mas para mim é interessante, não o mito em si, mas a leitura ou a releitura que o Camus faz do Sísifo a partir do sentimento do absurdo e a partir do mundo natural que nos escapa. Porque há uma inversão na perspectiva de condenação do Sísifo. Os deuses, vai dizer lá o Camus, condenam Sísifo a uma repetição fútil e sem sentido. O que para Camus traduz com muita proximidade a vida humana. A vida humana é uma consequência de hábito, costume, gesto, que muitas vezes não tem sentido profundo nenhum. Nós repetimos as mesmas ações, muitas vezes sem perguntar por que fazemos isso. Por que vivemos dessa forma? Por que a vida humana se desenha nesse escopo, nessa linearidade? Você nasce, você cresce, você tem que arrumar um trabalho, você tem que construir patrimônio, você tem que ter família, você tem que ser um cidadão de bem, você tem que honrar os desígnios dos papéis que a cultura te determinam, você tem que tirar férias, você tem que ir para reunião, você tem que fazer isso, e no final você morre. A gente repete. Nós vivemos na repetição do hábito. Nós vivemos lá o Sísifo de rolar rochas todos os dias. Numa passagem célebre, o Camus vai dizer, acordamos, pegamos o bonde, chegamos no escritório, fomos para o almoço, depois voltamos para o escritório, depois saímos e pegamos o bonde, voltamos para casa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, numa repetição sem sentido. Quem estabelece que a vida deve ser vivida dessa forma? Cultura. Os inúmeros aparelhos que a sociedade humana desenvolveu na medida do tempo que nós chamamos responsabilidade econômica, papéis sociais, o boleto para pagar, que sempre vence. Então, estruturas que não atendem ao mundo natural são consequências dos signos e símbolos que a nossa espécie construiu para que exista uma familiaridade. E a minha familiaridade como indivíduo urbano de uma cidade é acordar de manhã, ir para o meu trabalho, largar às 5 da tarde e voltar para minha casa. Todos os dias, uma vez por ano, economizar um dinheirinho, tirar umas férias, viajar, ir para uma praia, passar uma semana e voltar liso. O que a gente faz? Porque vai dizer Camus em certo momento do mito de Sísifo que nós temos o hábito de viver antes mesmo de pensar. É estranho. A gente exercita a vida sem necessariamente refletir sobre a vida. E talvez, diante desse mundo de incerteza, desse mundo de constante descompasso, seja cada vez mais necessário refletir sobre a vida. E não só repetir os gestos que a vida impõe. Pensar quais são os elementos que constituem a ideia de vida que eu alimento. Quais são os elementos que nutrem as expectativas dessa vida. As expectativas que eu tenho da vida, elas são minhas ou eu herdei de terceiros? A ideia que eu tenho de compromisso, a ideia que eu tenho de lógica, de continuidade, de consequência e causa, a vida que eu costumo viver, ela é fruto da minha subjetividade, do meu desejo, ou ela é herdado? Ou ela simplesmente me foi imposta, porque o hábito da vida, ela inicia propriamente sem precisar de reflexão. A gente simplesmente vai repetindo os gestos que os outros fazem. Nós vamos repetindo as palavras dos outros para aprender a falar.
Nós vamos repetindo o modo de andar dos outros para aprender a andar. Nós repetimos a vida ideal dos outros para dizer, eu tenho uma vida ideal. Então, queridos, a repetição dentro do mito de Sísifo questiona justamente a natureza da vida que nós vivemos. Vai dizer o caminho em certo momento do mito de Sísifo que um homem contempla o outro numa cabine de telefone e o homem que está dentro da cabine do telefone gesticula. E quem está fora olhando aquela cena pergunta por que aquela pessoa vive? Qual é o sentido da vida daquela pessoa? Qual é o sentido profundo que existe naquele gesto que está sendo expresso por trás de uma cabine de vidro? E o Sísifo, ele entra dentro da reflexão do Camus para expor justamente outra ideia de repetição. Vai dizer o Camus, na página 141 do mito de Sísifo, abre aspas, ele vai dizer, toda a alegria silenciosa de Sísifo consiste nisso. Seu destino lhe pertence. A rocha é sua casa. Da mesma forma, o homem absurdo manda todos os ídolos se calarem quando contempla o seu tormento. No universo que repentinamente recuperou o silêncio, erguem-se os milhares de vozes maravilhadas da terra. Chamamentos inconscientes e secretos, convites de todos os rostos são o reverso necessário e o preço da vitória. Não há sol sem sombra e é preciso conhecer a noite. O homem absurdo diz que sim e seu esforço não terá interrupção. Se há um destino pessoal, não há um destino superior, ou ao menos só há um que ele julga fatal e desprezível, saber a morte. De resto, sabe que é dono dos seus dias. Fecha aspas, em citação. O que o Camus reescreve no Sísifo é uma lição trágica, herdada lá das tragédias gregas, do momento mais produtivo da cultura grega. É que mesmo eu não tendo controle sobre a totalidade da existência, mesmo a existência tendo aspectos contraditórios, ela deve me pertencer. A vida deve ser minha. A rocha deve ser conscientemente minha. A alegria de Sísifo não está simplesmente em ter que rolar a rocha e ver a rocha descer. Para Camus, a alegria de Sísifo se consiste porque a partir da consciência do absurdo desperta em Sísifo autonomia. Porque se o mundo se cala e eu entendo o silêncio do mundo, se as únicas vozes que ecoam no mundo são as vozes oriundas do gesto, do costume, do hábito, da cultura, eu posso então tomar esse destino, tomar esta condição trágica como minha. E dirá Camus, ainda na página 141, vai dizer o Camus, encerrando o mito de Sísifo. Deixa o Sísifo na base da montanha. As pessoas sempre reencontram o seu fardo. Mas Sísifo ensina a fidelidade superior que nega os deuses e erguem as rochas. Também ele acha que está tudo bem. Esse universo, doravante sem dono, não lhe parece estéril nem fútil. Cada grão desta pedra, cada fragmento mineral desta montanha cheia de noites, forma por si só um mundo. E talvez aqui exista a lição trágica do Sísifo. Olha, cada fragmento desta vida deve me pertencer. Não pertencer no sentido que eu a controlo, mas pertencer no sentido que eu a abraço. Vai dizer Camus em outro momento, quando ele está narrando a subida de Sísifo, como o Sísifo sente na musculatura do seu corpo todo o peso daquele mineral. Todo o peso da existência está no ombro de Sísifo quando o Sísifo está subindo a montanha. Mas ele abraça o seu destino. A repetição aqui para Camus não é um ato
fútil. A repetição do Sísifo, a repetição que o Camus está dispondo aqui, não é simplesmente um ato descompromissado pelo costume. É um ato de consciência. A repetição é realizada por Sísifo não para agradar um desejo de pertencimento ou de familiaridade somente. A repetição é posta a Sísifo como a expressão de autonomia. Eu sei que a vida é trágica, eu sei que o mundo é contraditório, eu sei que o absurdo é parte da existência humana e eu abraço isso. Eu tomo essa rocha como meu lar. Eu tomo a repetição como demonstração profunda dessa consciência. Está tudo bem. É Alá, o Camus resgatando Édipo com os olhos furados e Édipo dizendo no auge da tragédia, está tudo bem. Está tudo bem. E ele finaliza o mito de Sísifo dizendo a própria luta para chegar ao cume basta para encher o coração de um homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. Essa felicidade não é a felicidade dos atores. Essa felicidade não é a felicidade do costume. Perdão, do costume. É a felicidade que brota de uma consciência que está em paz com seus limites, sabendo que eu não posso tudo, nem posso controlar tudo, mas sabendo que esta vida, com toda a sua contradição, essa vida com toda a sua dor, com todo o seu prazer, com toda a sua alegria, ela me pertence. Ela deve me pertencer. Porque resgato a ideia do que o Camus faz da rocha. A rocha não é a totalidade. A rocha são fragmentos. E eu carrego os fragmentos dessa vida. Fragmentos que vão ser representados pela felicidade, fragmentos que vão ser representados pela tristeza, fragmentos que vão ser representados pela dor, mas cada um desses fragmentos que constitui a rocha pertence. E por isso, vai dizer o Camus, é necessário imaginar Sísifo feliz. Meus queridos, eu encerro aqui a minha fala. Eu agradeço a paciência de todos, agradeço a receptividade, estendo o meu agradecimento e minha reverência a todos que fizeram parte da construção desse evento, em especial o Jefferson, que se não fosse ele, não fosse todos